Este é o Trocando Ideias, um programa com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma produção da Luz para o Caminho, em Campinas. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Thiago. Seja bem-vindo mais uma vez. Temos aqui 3 perguntas para debater com o pastor Hernandes. São dúvidas da Bíblia, dúvidas a respeito de alguma interpretação teológica. E se você está na sua casa aí pensando, poxa, tenho uma dúvida, não sei para quem perguntar, aproveite esse espaço e mande sua participação para cá, pelo e-mail trocandoideias@lpc.org.br. Faça como o Luciano Silva fez. Ele nos manda uma pergunta que é a seguinte: pastor, o que significa a frase esposo de uma só mulher, que está em 1 Timóteo 3:2? Pode um homem divorciado servir como pastor, presbítero ou diácono? Essa é uma boa pergunta. O que o texto quer dizer não é que uma pessoa não possa exercer o pastorado, o presbiterato e o diaconato tendo passado por um divórcio. Se esse divórcio está dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Por exemplo, vamos pegar os nomes mais comuns do Brasil, José e Maria. Imagine que o José seja casado com a Maria e que a Maria foi infiel ao José. Não se arrependeu, não pediu perdão, quer continuar no erro. O José pode se divorciar da Maria e casar de novo. Isso não o impede de exercer nem o pastorado, nem o presbiterato, nem o diaconato. O que o texto quer dizer é que, vamos pegar a palavra de novo do José, se fosse José, que o José não pode ser marido da Maria e da Joana, e da Antônia, e da Manuela ao mesmo tempo. Ele não pode ter mais de uma mulher, nesse sentido. Ele tem que ser fiel ao seu cônjuge. Não sei se eu estou sendo claro. Então, é isso que o texto quer dizer. Tá aí. É isso que o texto quer dizer. Luciano, não faz confusão, hein? David Souza. Pastor, o senhor poderia, por favor, explicar 1 Samuel 16:14, porque Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul. De que forma o espírito era do Senhor? Isso retrata, Tiago, quão soberano é Deus. Isso desmistifica aquela ideia equivocada de que o diabo está aqui, Deus está aqui. É uma luta e uma oposição de dois iguais. A luz e as trevas, o bem e o mal, Deus e o diabo. Não é assim. Deus é soberano. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Até os demônios estão debaixo da autoridade dele. Eles fazem o que ele manda fazer, e eles são proibidos de fazer o que é proibido de fazer. No caso de Saul, é importante dizer isso, Saul foi um homem que se rebelou contra Deus. Saul foi um homem que agiu na contramão da vontade de Deus de forma deliberada. Saul reincidentemente foi exortado e ele recalcitrantemente continuava no erro. O contexto é de que ele está tomado por um ciúme doentio, no sentido de querer matar o seu genro, que era Davi, sabendo ele de que era projeto de Deus que o Davi o sucedesse no trono. E nessa insanidade, ele parou o governo dele durante 10 anos. Ele governou 40 anos. Cerca de 10 anos, os últimos 10 anos do governo dele, o Saul não tinha outra plataforma, não tinha outra política, não tinha outro projeto de poder a não ser matar o genro. Sendo que esse genro era o escolhido de Deus para dali proceder a linhagem do Messias.
É como se Saul estivesse lutando contra Cristo, como se fosse um anticristo. E então, chega um momento em que ele é atormentado por espíritos malignos, afligidos, porque a Bíblia menciona isso, por exemplo, do ódio. A Bíblia diz assim, não deis lugar à ira, né? Nem deis lugar ao diabo, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Ou seja, a ira, quando uma pessoa fica irada e essa ira não cessa, essa ira despedaça, essa ira é contínua, isso é uma brecha para o diabo entrar, fazer um estrago. Então Deus traz juízo sobre ele, atormentando-o com aquilo que ele queria. Ele estava a serviço dos demônios. E Deus, é isso que você quer? Então você vai ser atormentado pelos demônios. Não há coisa pior para o ser humano, Tiago, do que Deus entregar esse ser humano a ele mesmo, ao que ele quer. Você quer demônio? Então você vai ter demônio, atormentar a sua vida. Você quer fazer o jogo do inimigo? Então o inimigo vai te atormentar. É isso que aconteceu com Saul. Tá aí. Nós vamos então agora para a participação do José dos Santos. Pelo visto aqui ele acompanha a gente, viu? E vem uma alfinetada por aí. Opa! Pastor, não me leve a mal, mas onde na Bíblia está escrito que os dons de profecia e revelação cessaram? Onde está escrito que uma vez salvo, sempre salvo? Onde está escrito que nascemos destinados ao céu ou ao inferno? Vamos gastar um tempinho aqui então com ele agora, pastor. Qual o nome dele? José dos Santos. Ô José, tudo bem? Veja bem, primeira pergunta, onde está escrito que? Os dons de profecia e revelação cessaram. Primeiramente, não existe dom de revelação. Acho que confundiu. Você tem listas de dons na Bíblia, 5 listas. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4, 1 de Pedro 4. Essas são as 5 listas de dons espirituais do Novo Testamento. Em nenhuma das listas aparece a revelação. Revelação não é dom. Esse negócio hoje, o Senhor me revelou, isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso não é dom espiritual. Dom de profecia, quem disse que cessou? Quem disse? Não está escrito na Bíblia e ninguém está afirmando isso. Agora, o que nós entendemos e interpretamos é que dom de profecia é a exposição da palavra de Deus. Olha aqui o que está escrito, 1 Coríntios, capítulo 14. Veja você, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Fala a quem? Aos homens. Edificando, exortando e consolando. Quando você vai para a palavra de Deus, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, o que é a palavra de Deus? E ele vai mencionar. 2 Timóteo capítulo 3, veja aí comigo, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação da justiça. O que é dom de profecia? Dom de profecia é quando a pessoa se levanta, lê a Bíblia, expõe a Bíblia e aplica a Bíblia. Ele está exercendo o dom de profecia. É a exposição, é a pregação da palavra de Deus. Segunda pergunta, vê para mim aí o que está perguntando. Onde está escrito que uma vez salvo, sempre salvo? Exato. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Por exemplo, João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. O verbo ter aí está no presente do indicativo. Por exemplo, eu tenho essa caneca na mão. Eu não tive, eu não terei, eu tenho. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna. Quem está falando isso? É Jesus. Jesus pode mentir para mim? Não.
Então, se ele diz que eu tenho, eu tenho. Mas vamos além. Vamos para João 10. João 10 está escrito assim, versículo 27. Está escrito assim, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está falando isso? Jesus. Ele pode mentir? Não. O que ele está dizendo? Que as ovelhas dele ouvem a sua voz, seguem a ele dá a elas a vida eterna. Ninguém vai arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Ninguém. Isso é o quê? Segurança. Segurança. É por isso que Apocalipse capítulo 13 diz que o mundo todo, as nações todas, vão adorar o anticristo quando ele surgir. Exceto os que têm o selo de Deus, o nome escrito no livro da vida. Ou seja, Jesus não vai perder nenhum cordeirinho para o diabo, para o anticristo. Mas tem dezenas de textos, só vou citar mais um para não esticar muito. Romanos 8, 30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. São os elos da graça. A glorificação vai se dar no futuro, mas está aí no presente, está aí no pretérito perfeito, como um fato consumado. Então, a garantia da salvação, a segurança da salvação é uma doutrina gloriosa, bendita, que traz alegria. A pessoa, não, mas se eu estou seguro, então deixa eu viver no pecado, ué. Eu estou seguro, para que eu vou viver a vida de santidade? Quem quer fazer provisão para o pecado, nunca nasceu de novo. Deus não nos escolheu no pecado, Deus nos salvou do pecado. A pessoa, mas então se a pessoa ela está segura ou está eleita por Deus, para que eu vou evangelizar? É porque o Deus que predestinou os fins, predestinou os meios. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que é a voz do pastor aqui que a ovelha escuta? É o Evangelho. Deus diz para Paulo lá em Corinto, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então, crer na doutrina da eleição não me desestimula a pregação, não, me encoraja ainda mais. Então, só Deus conhece os que são seus, está lá em 2 Timóteo 2,19, só Deus conhece os que lhe pertencem. Isso é como diz alguém, isso é da diretoria lá de cima. Eu aqui sou de emitir nota e despacho, eu estou pregando o Evangelho. Eu não sei quem são os eleitos, eu só sei que Deus chama os eleitos pelo Evangelho. Se é a ovelha, a hora que ele ouvir o Evangelho, o tampão vai sair dos ouvidos, a venda vai sair dos olhos, o coração de pedra vai ser trocado por um coração de carne e a pessoa vai se render a Cristo. Perfeito. Como dizia o nosso amigo Charles Haddon Spurgeon, isso é uma visão calvinista. Calvinismo é apelido, dizia Spurgeon. Calvinismo é Bíblia. Só Bíblia e nada mais. Minha sugestão para você, volte aqui no YouTube, assista ao programa de hoje, pegue as referências com a sua Bíblia e medite nisso tudo. Gente, bom demais estudar a Bíblia, não? Fala a verdade. Bom demais. Vem estudar a Bíblia com a gente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, todo domingo às 9h30 da manhã. Se você está em São Paulo, aproveite e venha presencialmente, tá? Na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Está longe de São Paulo? Faça isso online. Pelo YouTube você pode acompanhar a Escola Bíblica e os outros cultos também do domingo e toda a programação durante a semana. É desse jeito. Tiago, obrigado. Eu que agradeço. Companhia aqui. E agora é hora de falar tchau pro povo, né? Vamos lá. Gente, um abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá.